Dia 25 de setembro, a Netflix lançou uma série chamada Mr. McMahon, uma série documental que fala sobre um empresário norte-americano, né, o Vince McMahon, que foi o principal operador e promotor de uma empresa de luta livre que hoje em dia leva o nome de WWE, né. Então quem me conhece sabe que eu sou fã de luta livre, então assim que anunciaram essa série, eu fiquei muito interessado, né, eu pensei assim, como será que a Netflix, né, uma das maiores assim distribuidoras de streaming, se dá para se colocar assim, do mundo atualmente, como que a Netflix vai escolher falar sobre o Vince e sobre o produto dele, né? Então foi algo que eu fiquei sabendo que assim que anunciaram eu ia querer conferir, né? Eu sendo fã de luta livre, eu já ouço o nome desse cara desde 2006. Só que recentemente, né, quando eu digo recentemente, foi a partir de 2022, a série começa a ser gravada, né, é uma série documental, então tem muitas gravações, não só com o Vince, mas também com vários lutadores, várias pessoas dos bastidores da indústria da luta livre, dando suas opiniões sobre a figura do Vince. A série era sobre ele. Só que a série começou a ser gravada em 2021, e em 2022 ele começou a ser acusado de uma série de coisas bem complicadas que vão ser abordadas na série, sim. E em 2024, inclusive, ele se retirou da posição de presidência da WWE, sabe? Ele realizou uma venda, inclusive, né? Pela primeira vez a WWE deixou de pertencer principalmente a ele. Agora ela faz parte de um conglomerado chamado TKO, que inclusive é dono do UFC também. Então WWE e o UFC têm o mesmo dono atualmente no mundo aí, né? Que é um conglomerado, né, de pessoas investindo dinheiro. Inclusive o Vince era um dos que investiam dinheiro na empresa também. Mas devido aos escândalos que ele está envolvido, ele chegou a vender todas as ações dele, sabe? Até o presente momento, em 2024, sabe-se que o Vince McMahon não tem mais nenhum poder legal sobre a WWE. Se ele tem algum poder de influência nas decisões ou na parte criativa que a indústria segue, a gente ainda não sabe, né? Então essa série ela foi dividida em 6 episódios e o primeiro episódio se chama Júnior, né? Eu sendo fã de luta livre, eu confesso pra vocês que quase nada que foi dito na série eu nunca tinha ouvido antes. Mas em primeiro lugar, pra mim era muito válido ouvir as opiniões das pessoas envolvidas mesmo, sabe? Eu acho que nisso essa série foi muito boa. Todo mundo que fala sobre o produto é alguém envolvido com o produto, sabe? Os entrevistadores que fazem as perguntas, a gente nem enxerga o rosto deles, tá ligado? Então, assim, dá pra dizer que fica muito mais focado mesmo nas pessoas que viveram aquilo lá. É obviamente que tem edição, né? Obviamente que a Netflix escolheu montar uma narrativa específica e, como eu já sei que a partir de janeiro de 2025 a Netflix vai começar a transmitir um dos shows da WWE, que é a Raw, né? Seria Raw, mas eu vou falar em português mesmo, Raw, né? Um show que a WWE transmite desde 1993. Então um show que já existe há mais de 30 anos, passava no prime time da televisão americana, sabe? Equivalente aqui a uma novela da Globo para nós, entendeu? Então é um programa que já faz parte, sabe? É um marco da televisão norte-americana, esse show, Monday Night Raw. Então, a Netflix ter feito um acordo para eles começarem a transmitir esse show na marca deles, no streaming deles, é algo bem grande também, sabe? Netflix é uma das marcas mais mainstream ainda de streaming, talvez ela e a Amazon, sabe? Eu não sei dizer qual das duas, provavelmente a Netflix ainda é líder nesse mercado. Então eles escolherem adicionar luta livre ao catálogo deles é algo muito interessante. Só que daí então, eles já estavam fazendo uma série sobre o Vince começa a ser acusado de coisas bem graves, então eu acho que era esperado que a WWE fizesse esse documentário ser aquilo que pra mim ele foi. Basicamente, é ela escolhendo contar a história da WWE, sabe? Através das próprias fontes, entendeu? Eles não criaram uma fabulação. Eles fizeram questão de abordar várias partes da vida do Vince e da construção do WWE como um todo, né? E já elucidaram os pontos, sabe? Eles decidiram contar a própria narrativa e meio que no final a ideia de que, tipo, se a cabeça do Vince tiver que rolar pra WWE seguir sem ele, a gente tá tranquilo com isso e meio que todo mundo tá tranquilo com isso, tá ligado? E eu vi algumas pessoas sendo mais críticas, sabe? Achando que a Netflix foi desonesta de alguma forma,
considerando que o cara ainda nem foi culpado, né, mas ele já está em investigação e tudo mais. Mas assim, eu acho que faz todo sentido, sabe? Inclusive, se o Vince for inocentado, eu não duvido que façam mais uma série falando sobre mais coisas da vida dele e o desfecho do caso, sabe? Mas agora, caso ele seja culpado pelas coisas que ele está sendo incriminado, eu acho que a Netflix foi muito esperta em já desvincular a WWE atual, que ela vai começar a transmitir, com o antigo dono, com a antiga gestão, né? E todas as decisões questionáveis, né, que o Vince fez ao longo desses, sei lá, 60 anos, eu acho, que ele ficou no poder, acho que não chega a isso, mas uns 40 anos, com certeza, ele foi o principal promotor do WWE, né? Então, depois de fazer toda essa introdução, nesse primeiro episódio eles falam de algumas coisas como, assim, eles até dão uma introduzida sobre o que é a luta livre, sabe? Então, eu gostaria, inclusive, que pessoas que assistirem esse vídeo, que nunca tinham assistido Luta Livre, mas viram essa série, eu gostaria que vocês descrevessem como que vocês perceberam a descrição e tudo mais, que basicamente eles tentam explicar aquilo que eu já expliquei em alguns vídeos também, sabe? Que o público da luta livre não é constituído por pessoas que acreditam que a luta livre é algo real. É simplesmente uma pessoa que assiste suspendendo a sua descrença enquanto está assistindo, da mesma forma que as pessoas fazem para assistir séries, filmes, etc., esse tipo de coisa. Se as narrativas, se as histórias, se as imagens, se os discursos e se as lutas te divertirem, não é importante que aquilo não seja real, da mesma forma que não é importante que tu esteja vendo o filme, né? Então, quando tá vendo o filme, não te importa que lá sejam atores interpretando um roteiro. É só durante aquele momento que tu quer se divertir. Então, a luta livre é isso, né? Mais parecido ainda com o teatro, por ser ao vivo e na frente das pessoas, e não algo gravado e editado que tu pode fazer o que quiser, né? Então, eles dão essa introduzida, o Vince fala sobre a infância dele, né? Que dizem que até os 12 anos ele não conhecia o próprio pai, ele vivia com a mãe dele e com um padrasto que já foi acusado de agredir ele, de espancar ele, de abusar dele sexualmente também, né? Isso daí são informações que o Vince, aqui nesse começo, ele nem aborda a parte do abuso, mas lá no episódio 5, eu acho que eles falam sobre uma entrevista que ele deu e que ele dava a entender que ele tinha sido abusado sexualmente e talvez nem teria sido unicamente pelo padrasto, né? Então, ele já teve essa infância traumatizante e aos 12 anos de idade ele conheceria o pai dele, né? Que já era um promotor de luta livre, né? Era o Vince Senior, né? Por isso que o nome do episódio é Júnior, porque no final das contas ele é um filho carregando o nome do pai e no final das contas ele é um filho buscando a aprovação do pai, sabe? Então esse episódio mostra um pouco disso, sabe? Sobre como que... o que ele esperava ao conhecer o pai dele, o quanto aquilo lá já direcionou a vida dele porque ele gostaria de ser a vida inteira, que é alguém que substituiria o pai dele, e algo que não demorou muito, visto que eu acho que eu não cheguei... Acho que eles não mencionam a idade exata que ele faz a compra da empresa, né? Mas um pouco tempo, assim, depois que ele já era um adulto, claro, tem uma hora que o pai dele tá querendo meio que se aposentar, né? Ou pelo menos não ser mais o dono da empresa que ele promovia, que na verdade era WWF, né? Com 3 Ws, eles nem mencionam isso, né? É o tipo de coisa que deu pra... Eu, como sou nerd de luta livre, sei quais são as especificidades, sabe? As coisas técnicas, os fatos que não são lá tão importantes para a narrativa, mas que são fatos que eles decidiram não mencionar. Afinal, eles tinham tempo, né? Cada episódio tem quase 1 hora, então eles não podiam ficar falando esse tipo de coisa que eu me prestei a falar aqui, né? Então é só para mostrar para vocês a diferença que alguém que já está envolvido com essa indústria, pesquisando, indo atrás, já leu muito texto, já viu muito vídeo e muita gente comentando, pode ter sobre algo que com certeza é muito mais interessante. Não sei se mais interessante é a palavra certa, mas assim, é muito mais assim, objetivo para alguém que só quer entender aquela narrativa específica, sabe? Mas enfim... Então, é óbvio que essa série, apesar de se chamar Mr. McMahon, qualquer pessoa que assistir vai ver que não fala só sobre ele, fala sobre a luta livre de modo geral, sabe? Por isso que eu acho que é bem óbvio que o primeiro objetivo dessa série, quando foi montada, era a Netflix introduzir pro público dela o que é a luta livre, entendeu? É óbvio que os escândalos do Vince foi só um bagulho que eles aproveitaram que, bom, se a gente vai ter que transmitir esse show, mas a gente não quer que a imagem do Vince e as possíveis acusações dele respinguem em nós, vamos deixar bem claro que hoje em dia ele não tem mais vínculo, vamos deixar bem claro que todas as atrocidades que podem ter acontecido antes da empresa não tem nada a ver com o que a gente está mostrando aqui agora, tá ligado? Então, eles vão fazer isso ao longo desse programa, sabe? Dessa série, melhor dizendo, né? Então, assim... Então eles falam sobre essa infância dele, falam sobre como ele se envolveu com a luta livre e como ele compra a empresa do próprio pai, sabe, a proposta que ele oferece e como que ele acaba com um sistema que era tido como de territórios, sabe. Que isso daí ela é explicado na série, que basicamente
nessa época existia várias empresas de luta livre que atuavam apenas na região deles, sabe? Cada empresa tinha suas cidades, os seus estados, e daí era um negócio muito local, muito regional. As estrelas eram famosas nos seus estados onde eles atuavam, e o público era o mesmo que estava frequentemente assistindo aqueles mesmos shows, aqueles mesmos programas. Aí o Vince Jr., que ele tem a ideia de simplesmente ignorar isso, afinal era só um acordo verbal, não existia uma lei que te proibia de fazer algo diferente, e com muito dinheiro, né, ele ia contratando as grandes estrelas dos territórios menores, e agora ele falou, cara, agora é um negócio diferente, vocês trabalham para mim, a gente vai viajar os Estados Unidos inteiro, fazendo shows em todas as grandes cidades, fazendo grandes bilheterias, só que a gente vai trabalhar muito direto o tempo todo, inclusive entre os anos 80, era comum que alguns atletas lutassem 7 dias na semana, sabe? Era uma verdadeira insanidade, mas, né, sem qualquer tipo de lei proibindo algo desse tipo, entendeu? E era algo novo acontecendo, sabe? Deu muito certo, o Vince criou a WWF, sabe? Já tinha trocado o nome para WWF, a empresa começou a ficar gigante, poderosa, não extinguiu a concorrência instantaneamente, mas ela se tornou, tipo assim, na metade dos anos 80 já era incomparável o tamanho que a WWF tinha para qualquer outra empresa no solo norte-americano, né? Então daí, o que o Vince precisava para dar o próximo passo na expansão dele era encontrar quem seria o carro-chefe, quem seria a grande estrela que ele ia construir a empresa dele ao redor, e acabou sendo escolhido um cara chamado Hulk Hogan, né? Eu achei muito curioso o quanto que o Hulk Hogan falou nessa série e como que nenhum momento da programação houve qualquer mancha à imagem dele. Para mim isso é interessante porque eu conheço o Hulk Hogan, obviamente, há muito tempo, e eu já vi a imagem pública dele mudando bastante, sabe? Inclusive, dentro da própria luta livre, fazia bastante tempo que não dava um destaque para ele, sabe? Por coisas que ele esteve envolvido, não só escândalos mais modernos, mas até mesmo a espécie de figura que ele poderia ter sido nos bastidores, sabe? Tipo de personalidade que ele tinha, tipo de comportamento, de conduta. E eu achei curioso que nessa série nada disso é mencionado minimamente, sabe? Qualquer pessoa que nunca tinha ouvido falar do Hulk Hogan sai com a impressão de que ele foi a maior estrela em contest, e além de ser a maior estrela em contest, como se isso tivesse acontecido de uma forma natural, sabe? E que não tivesse nada a ser questionado essa ascensão meteórica dele e ele ter se mantido há quase 15 anos no topo por competência e não por politicagem e outras questões envolvendo manipulação e etc. Né? Então, assim, fazia muito tempo que eu não vi o Hogan tão livre para construir a imagem que ele quisesse, sabe? Mas, enfim, ignorando tudo isso, o ponto é que ele foi escolhido por Vince para se tornar o carro-chefe dele, porque nesse momento ele já tinha até participado do filme do Rock, né? Eu acho que é o Rock 3 que aparece o Thunder Lips, eu não tenho certeza, né? Mas onde ele interpreta um lutador de luta livre, ele se tornou mainstream já nessa época, que eu acho que é 83, né? O Vince Jr. fala para ele, então, agora a luta livre mudou, eu não quero mais saber de território, eu quero fazer a WWF virar uma atração nacional e global, inclusive, e eu quero que tu seja o meu cara. E aí, vamos nessa? E o Hulk Hogan falou, cara, vamos nessa, vamos acabar com todo mundo, e praticamente foi isso que eles fizeram, né? Para solidificar essa ascensão, em 1985, o Vince cria o WrestleMania, né? Que é o primeiro pay-per-view da história da luta livre. O que seria isso? Era um grande show para culminar as histórias, nos moldes do que, como acontece o Super Bowl, né, o World Series, eu acho que esse é o nome, né, não sei se é World Series, mas basicamente são os finais de temporada dos esportes lá nos Estados Unidos. Né. Então ele criou um evento gigantesco chamado WrestleMania e fez muitas coisas para promover isso. Teve uma associação com a MTV, com a Cyndi Lauper, que é uma artista que é tão grande que até aqui no Brasil nós sabemos quem é ela, embora a grande maioria das pessoas só conheça através da música Girls Just Wanna Have Fun. Né? Então nessa mesma época que essa música estava sendo lançada, então a Cyndi Lauper era gigantesca, ela se envolveu com a luta livre, né? Tem um lutador de luta livre que participa desse clipe, na verdade é um manager, né? Um empresário de um lutador, o Capitão Lou Albano, ele é o pai da Cyndi Lauper no clipe dela, assim. Ela está envolvida nesse WrestleMania, né? Ela não luta, mas ela participa do show, ela aparece, ela fala, sabe? Ela apareceu na programação do WWF também. O Muhammad Ali aparece no primeiro WrestleMania, né? Enfim, muitas figuras da cultura pop em geral, para além da luta livre, né? E é um sucesso financeiro, é o tipo de show que se o Vince tivesse fracassado nisso, ele teria praticamente falido, porque ele gastou muita grana para promover e para criar esse show. Inclusive foi nessa tentativa de promoção que ele já enfrentou alguns problemas, né? Eles mencionam no final, tipo,
Um pouco antes de rolar o WrestleMania, tem um caso famoso envolvendo um jornalista que ele estava querendo expor a luta livre, sabe? Sobre aquela ideia de provar que a luta livre é falsa. E sim, a luta livre é pré-determinada, mas isso daí era nos anos 80, ninguém sabia muito bem como lidar com essa exposição, sabe? Então, basicamente, tem todo um contexto em que esse cara acaba recebendo um tapa na cara, sabe? Um grande tapa, inclusive, de um lutador chamado David Schultz. Ele tá perguntando pro cara, ele fala assim, eu acho que a luta livre é falsa, sabe? Ele tá sendo bem provocativo, bem desrespeitoso. Aí o cara dá um tapão na cara dele e fala assim, tu acha que isso foi falso? E quando vê o cara, claramente ele ficou desnorteado, ele acerta o segundo tapa nele, o cara chega a cair no chão, sabe? Aparentemente ele ficou com a audição dele prejudicada pro resto da vida, né? Então, assim, de um modo bem racional, eu acho que essa conduta não deveria ter acontecido. Mas agora, enquanto fã da luta livre, praticamente como um ser humano racional, sabe? Tipo assim, olha, tu é um repórter no meio de um ambiente de lutadores de luta livre, nos anos 80, em que ser lutador de luta livre queria dizer várias coisas, sabe? O tipo de pessoa que era, a personalidade, tipo de conduta, tipo de substância que essas pessoas faziam consumo ou não, sabe? Então, assim, ele tava assim, dentro da toca do leão e começou a cutucar o leão, tá ligado? Então, de um ponto de vista assim, moral, ético, eu acho que o lutador, o David Schultz não devia ter esbufeteado ele. Mas agora, de um ponto de vista assim, cara, simplesmente racional, entendendo o contexto que estava inserido, o repórter fez aquilo que para nós hoje em dia é comum, sabe? A gente está em 2024, a gente sabe que repórteres querem provocar para conseguir gravar essas reações, mas ele começou a desrespeitar o cara usando esse termo falso, sabe? Que basicamente, o que é a questão do falso não é falso? É que quando tu fala que é falso, dá a entender que não tem esforço, trabalho e dedicação, que as pessoas não se machucam, que as pessoas não se batem, não se acertem, sabe? Então, a pré-determinação é isso, é um show que as pessoas sabem que é a história que eles vão montar. Mas quando tá falando falso, tá vindo de um viés de desrespeito, sim, sabe? Não tá vindo de um viés de quem quer explicar o que acontece. Porque quando tu vai... Ninguém descreve um filme como falso, sabe? Ninguém fala, sabe que esse filme é falso, sabe? Ou ninguém fala que uma série é falsa. Ninguém fala que uma peça de teatro é falsa, sabe? Como assim falso? Porque é pré-determinado, porque as pessoas estão interpretando personagens, porque eles estão construindo uma história, uma narrativa, entendeu? No sentido bem específico pode querer dizer a mesma coisa, sabe? Ah, que não está havendo uma competição de verdade. Só que o termo falso, geralmente quem fala isso está querendo desmerecer o entretenimento, né? Dizer que é um entretenimento que não é legítimo, que não é verdadeiro, que não é real, sabe? Por isso a gente chama de falso, e meio que também está insultando a inteligência da pessoa que está assistindo, sabe? Como se tu tivesse que chegar para alguém que está vendo um filme e falar para ele, sabe que esse filme não é de verdade, né? Sabe que o Homem de Ferro não existe, o Hulk não existe, sabe? Tu não tem que falar isso pra pessoa que tá vendo um filme. Então tu achar que tu tem que chegar pra um fã de luta livre e dizer pra ele que aquilo que ele tá assistindo é falso, como se ele não soubesse que tá vendo um show com personagens, com coreografia, sabe? É desrespeitoso sim, né? Então, o David Schultz bufeteou esse cara, e é óbvio que isso não ficou por isso mesmo. Tanto o lutador quanto a WWF foram processados devido a este capítulo, né? E eles até dão um exemplo do Hulk Hogan passando por uma experiência parecida com essa. Então o Hulk Hogan, que já era a maior estrela, a mais bem paga, era o cara que o Vince estava escolhendo para tentar usar como a gente quer usar tu para chegar até o mainstream, sabe? A gente quer que tu ajude a luta livre a deixar de ser um negócio que era só para as pessoas, tipo, homens mais velhos que fumam e bebem e vão lá se divertir para ver um pouco de violência, para ser algo que é um espetáculo familiar, onde as pessoas vão lá com mãe, filho, avô, sabe, assistem um show e gastam dinheiro comprando um monte de merchandising, sabe. Então o Hulk Hogan era o cara que foi escolhido para isso, quando ele estava num programa e o cara começa a fazer essas perguntas para ele de, mas isso daí é falso, que não sei o que lá. Em vez dele ter uma retórica mais ou menos como essa que eu usei aqui, é óbvio que eu estou em 2024, né? Então eu entendo que em 1984 ou 85, que é quando estavam rolando essas coisas, e tu era chamado num programa de televisão, e ele te perguntava, mas fala pra mim, a luta livre é falsa ou verdadeira, sabe? O Hulk Hogan também ficava muito na defensiva, ficava tentando assim, dizer que ele era um cara forte, que se tu tentar me provocar alguma coisa vai dar errado. Tanto é que tem uma hora que o cara fala assim, me coloca num desses cadeados de luta livre então. Nessa época, ele estava fazendo uma parceria com o Mr. T, né? O Mr. T é um artista da televisão norte-americana, né? Fazia filmes também, e ele lutou luta livre, inclusive ele lutou no primeiro WrestleMania como uma dupla do Hulk Hogan. Aí o Hulk Hogan coloca esse entrevistador num cadeado, numa guilhotina, e ele fala, eu só vou soltar quando o Mr. T mandar soltar. Então o Mr. T meio que deixa ele sufocar o cara até o cara apagar, esse era o propósito, era apagar ele mesmo, porque ele estava sendo provocativo e desrespeitoso, só que daí na hora que o Hulk Hogan solta ele,
o cara cai de cabeça no chão, tá ligado? Ele se levanta, dá pra ver que tá sangrando a nuca dele. Esse também foi mais um caso de processo. Hulk Hogan, o Mr. T, e o Vince e a WWF, todos eles foram processados desse cara por causa desse tipo de liberdade que ele acabou tomando, sabe? Então, assim, até o cara que supostamente era o mais bem preparado para levar a luta livre pro mainstream não conseguiu fazer isso também. Claro, nos anos 80, né? Então, também nessa série eles vão mostrar como que a WWE conseguiu não só sobreviver, como prosperar, né? A WWE hoje em dia tá maior do que nunca. Então é justamente por isso que ela vai parar na Netflix, sabe? Então, assim, mas eles mostrarem esse passado que hoje eu tô careca de saber, eu acho interessante, eu acho que montaram de uma maneira boa para a indústria, sabe? E eu também me pergunto como que pessoas que nunca tinham ouvido falar dessas histórias percebem, como que pessoas que nem sabiam que existia um cara chamado Hulk Hogan percebe isso, ou esses casos dos repórteres que acabam sendo agredidos, né? Dá pra dizer que eles foram agredidos por esses lutadores, mas assim, né, como que vocês percebem isso, como que vocês toleram ou não toleram, como é que enxergam esses capítulos, mas é claro que tudo já foi resolvido na lei, né? E esse primeiro episódio também termina com o Vince mencionando assim que, na verdade eu acho que é a própria produção que menciona que faltaria pouco para ele ser envolvido no primeiro grande escândalo dele, que seria um pouco depois do primeiro WrestleMania, o Vince começaria a ser acusado, né, de estar incentivando, vendendo ou estimulando os atletas dele a fazer uso de anabolizantes, né, de bomba, por exemplo, né, porque a WWE começou a chamar mais atenção, mais pessoas começaram a olhar, começaram a ver aqueles atletas enormes, o Hulk Hogan, por exemplo, também, né, viram vários outros atletas e começaram a se questionar, o óbvio, né, será que ali as pessoas usavam anabolizante? Então, assim, eu já vou deixar a resposta, sim, é óbvio que sim, né, mas... Então, basicamente, no primeiro episódio eles abordam todas essas questões. Acho que nesse primeiro episódio também eles mencionam sobre o caráter, assim, o jeito que a luta livre se relaciona com a cultura pop, tá ligado? Que tinha muitos personagens estereotipados na luta livre, tipo, nos anos 80 e 90, sabe? Os personagens, os vilões quase todos eram estrangeiros, mas também eles falam de um ponto de vista bem honesto, que é tipo assim, cara... A luta livre copiava o que os Estados Unidos fazia, tá ligado? Não é assim, a luta livre criava as modas, sabe? Tipo, não existia algo que a luta livre lá e criava, não. Sabe? Se tinha personagens que na luta livre que eram vilões por serem estrangeiros, isso era o padrão do cinema, das séries, de, enfim, do que a cultura norte-americana produzia em geral, sabe? A luta livre era só mais um aspecto dessa cultura, então, assim, se tu vê certas coisas nos anos 80 e 90 que tu olha e fica, nossa, isso parece meio que de mau gosto, tu tem que pensar, tá, mas o que estava passando na televisão americana, no cinema americano em 85, 86, 87, e tu vai ver que a luta livre era só mais uma mídia explorando essa ideia do, não sei se dá pra chamar de xenofobia ou ultranacionalismo americano, mas era bem essa associação simples. Se for americano, é bom, se não for americano, é ruim, e eventualmente isso também deixou de ser regra na luta livre, visto que, né, como a cultura americana se modificava, a luta livre se modificava junto com ela. Bom, mas é isso aí, né? Pode ver que eu falei bastante, eu não preciso de muito estímulo para falar de luta livre, né? E eu vou tentar parar por aqui, porque eu sei que vai ter mais 5 episódios para analisar. Sim, eu vou falar de todos os episódios, e todos eles, o meu principal, assim, curiosidade que eu tinha é ver pessoas que nunca tinham ouvido falar de luta livre, que assistiram essa série, e o que vocês acharam, o que vocês perceberam, como que vocês, tipo, analisaram certas frases que pra mim, de modo geral, eu acho que essa série fez um bom trabalho, sabe? Em deixar as pessoas se expressarem, os lutadores se expressarem, sabe? O pessoal da produção também, a produção da luta livre, sabe? A gente vê muita coisa de gente que viveu, que faz parte da indústria, falando, e isso pra mim já é um bom sinal para qualquer série documental, né? E eu acho que serviu bastante porque a Netflix quer fazer, que é tentar mostrar pra gente que não entende luta livre, o que é luta livre, visto que eles pretendem que as pessoas comecem a assistir luta livre na plataforma deles, né? Mas é isso aí, talvez hoje, talvez amanhã, talvez logo mais eu traga o vídeo analisando o segundo episódio da série. Eu já assisti a série toda, pra falar a verdade, né? Então é isso aí, quem gostou, deixa um like, se inscreve no meu canal se estiver no YouTube, ou, né, deixa um like e começa a me seguir se estiver no TikTok. Valeu!